O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos fiéis, celebramos o sexto dia da novena do Espírito Santo. Seguimos com as nossas meditações e nós também estamos tendo a oportunidade de ler durante estes dias o capítulo 17 do Evangelho de São João. Como indicamos ontem, iniciando a leitura do capítulo, trata-se de uma oração que Jesus dirige ao Pai em favor dos discípulos. Na meditação que fizemos, lembramos que a oração de Cristo pelos discípulos revela a preocupação de Deus conosco. O nosso Deus é um Deus preocupado conosco. Nós não estamos esquecidos. Deus não se esquece de nós. Deus está sempre atento e como o pai e a mãe que se preocupam com os seus filhos, Deus está preocupado conosco. A oração de Jesus expressa a sua preocupação com os discípulos que passarão pela tribulação da sua paixão e morte de cruz e depois da sua ressurreição. As tribulações farão parte da vida dos seus discípulos, pois eles serão perseguidos. Jesus reza por eles, manifestando a sua proximidade, e ao mesmo tempo Jesus pede ao Pai que olhe pelos seus discípulos. Seguindo com a oração sacerdotal de Jesus, nosso Senhor hoje pede na oração
o dom da unidade. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Jesus no texto está pedindo ao Pai: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está pedindo o dom da unidade para a igreja. E nós, contemplando a razão pela qual Jesus está rezando ao Pai, expressa pela oração a sua preocupação, porque os discípulos passarão pelas tribulações. Hoje, à luz do texto, Jesus está pedindo ao Pai o dom da unidade e nos ensinando algo importante para suportar as provações da vida. É mais fácil suportar as provações da vida unido à comunidade cristã do que suportá-las sozinho. As provações, as tribulações, os fardos próprios da vida ficam mais leves quando nós permanecemos unidos, quando nós permanecemos na comunidade. Quando nos unimos aos irmãos, nós temos mais facilidade de carregar o nosso fardo, de passar pelas tribulações. Aqui existe um alerta importante, porque nos dias de hoje nós estamos perdendo o senso de pertença. Nós estamos perdendo esse senso de pertença à comunidade cristã. A igreja, na sua sabedoria, ela organizou as comunidades em dioceses. As dioceses estão organizadas em paróquias e as paróquias estão organizadas em comunidades. Tudo isso para facilitar o pastoreio da igreja, a proximidade dos pastores. Nós precisamos criar esse senso de pertença. Ficar no macaco pulando de galho em galho, isso não favorece a nossa vida espiritual. É necessário que nós tenhamos uma comunidade, que nós participemos ativamente de uma paróquia, onde nós seremos conhecidos pelo nosso pastor, onde nós estabelecemos vínculos com os irmãos e permanecemos unidos a esta comunidade cristã. Porque aquilo que Jesus está pedindo, é claro, nós estamos rezando pela unidade de toda a igreja, pela unidade dos cristãos, para que nós possamos permanecer unidos, mas a unidade cristã, ela se concretiza sobretudo na comunidade cristã. É necessário que nós perseveremos na comunidade. E é verdade, como nós conseguimos passar pelas tribulações, mas seremos quando estamos unidos à nossa comunidade. Porque na hora da dor, os irmãos rezam, os irmãos nos assistem, os irmãos enviam mensagens, tudo isso consola e fortalece. Os irmãos estendem a mão porque nos conhecem e isso facilita. Nós somos amparados por uma comunidade. Sejamos vigilantes, porque há essa tentação hoje. Nós ficamos como um beija-flor, bicando em várias flores e não temos a nossa flor. É preciso que nós fazemos parte da mesma igreja, mas se Cristo quis que a igreja fosse organizada tal como ela está hoje, é porque hoje nós precisamos da igreja organizada dessa maneira para que nós consigamos cumprir a nossa missão, passando pelas tribulações e consigamos chegar às alegrias dos céus. Valorizemos a nossa comunidade. É preciso valorizar, amar a nossa comunidade, reconhecer todos como irmão. Não deve existir no seio da comunidade divisão. No seio da comunidade cristã, na nossa comunidade, é preciso existir união. Na diversidade, pensamos diferentes, temos posições diferentes, mas tudo isso não empobrece, enriquece a comunidade cristã.
Às vezes nós fazemos da nossa comunidade uma creche, um bando de crianças imaturas que não conseguem viver em comunidade. Eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não vou muito com a cara desse, eu não vou muito com a cara daquele. Que isso? Você não está no jardim de infância, você está na comunidade cristã. É preciso amadurecer e reconhecer que nós precisamos da comunidade para crescer na fé. É fato que nós encontramos na comunidade irmãos que são difíceis, tem mesmo, verdade. Tem uns que não é amendoim, mas história, mas tudo isso para a nossa santificação. E às vezes esse que toca sou eu. Nós precisamos do outro para a nossa santificação. É com o outro que nós vamos vivendo a fé, crescendo na fé e nos santificando. Comunidade, guarde isso no coração. É muito bom acompanhar os padres pelas redes sociais, continuem fazendo isso, nos ajuda, mas não se esqueça da sua comunidade. É aqui que a fé ela é vivida intensamente. Os meios que nós temos hoje, nós aplaudimos, louvamos e agradecemos a Deus pelo apostolado de tantos homens e mulheres pelas redes sociais, mas nós precisamos da igreja presencial, a igreja feita de homens e mulheres de carne e osso. Nós não podemos ficar apegados à comunidade virtual, ela nos ajuda e sobretudo nos dias de hoje. A comunidade virtual está promovendo a fé cristã católica, mas nós precisamos desta comunidade, porque é aqui que nós comungamos a Eucaristia, é neste altar, é neste confessionário que nós confessamos os nossos pecados e do sacerdote recebemos a absolvição, é nesta via batismal que batizamos os nossos filhos, é aqui na comunidade que nós vivemos a fé e esta unidade que Jesus pede se concretiza, se concretiza. O texto dos Atos dos Apóstolos descreve São Paulo advertindo os anciãos da igreja de Éfeso, e a advertência de São Paulo ocorre no sentido de deixar de preparar os anciãos para o ataque dos lobos ferozes. São Paulo diz: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Aparecerão entre vós lobos ferozes. Os lobos ferozes estão soltos, eles continuam presentes entre nós. É mais fácil se defender em comunidade, permanecendo unido à comunidade, do que ficar sozinho. É mais fácil lutar contra as feras deste mundo com os irmãos na comunidade do que permanecer sozinho, querendo vencer as feras sozinho. Permaneça na comunidade. É na comunidade que nós encontramos aqueles que estarão conosco na mesma trincheira para vencer os lobos ferozes deste mundo. Neste sexto dia da novena do Espírito Santo, no itinerário que estamos percorrendo, encontramos o tema A Infância de Jesus. Lembro que nós concluímos a meditação sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e ontem iniciamos a meditação sobre o Espírito Santo, considerando a sua presença na história da salvação, lendo o Novo Testamento. Ontem nós vimos a atuação do Espírito Santo, a sua ação direta na obra da salvação. Eu recordo que o Espírito Santo está presente em toda a história da salvação. Nós começamos a nossa meditação vendo a presença do Espírito Santo no sopro de Deus que agitava a superfície da água.
E eu insisti dizendo que, ainda que a figura que fica mais aparente na obra da criação seja a figura do Pai, na ação criadora do Pai está presente a ação do Espírito Santo e a ação do Filho. Nós também indicamos que na ação salvífica do Filho, quem morre na cruz em expiação dos nossos pecados é o Filho, está presente a ação do Espírito, e a ação direta do Espírito Santo na obra da salvação ocorre quando ele envolve a Virgem Maria com sua sombra. É por obra do Espírito Santo que o Verbo Divino se fez carne no seio de Nossa Senhora. É o Espírito Santo atuando diretamente. O Catecismo da Igreja Católica diz, quando fala das razões pelas quais o Verbo Divino se fez carne, uma delas, para salvar a humanidade, para nos salvar. O Espírito Santo atuou diretamente na obra da salvação, quando ele envolveu com a sua sombra a Virgem Maria. E nós aprendemos ontem que o Espírito Santo continua realizando a obra salvífica, mas a obra do Espírito Santo em nós exige o nosso. Meu Deus, por que me abandonaste? Exige o nosso consentimento para que o Verbo Divino se fizesse carne no ventre de Nossa Senhora. Foi requerido o sim da Virgem Maria, o sim. Inclusive, lembrei que algumas pessoas ficam angustiadas porque rezam, fazem penitência, novenas, tendo em vista a conversão de alguém, e essa conversão, essa libertação não acontece. A pessoa fica frustrada porque a sua oração não está sendo eficaz. Mas não é suficiente a oração. A oração ela é fundamental, faz parte do processo. Mas a oração não dispensa o assentimento da pessoa pela qual eu estou rezando. A pessoa precisa abrir as portas do seu coração. Ainda que seja um espaço pequeno, Deus entra para fazer a obra. Hoje, meditando sobre o Espírito Santo, considerando a infância de Jesus, em primeiro lugar, nós somos convidados a ver a presença discreta do Espírito Santo na infância de Jesus. Nós não temos grandes informações a respeito da infância de Jesus. O texto que fundamenta a nossa meditação é aquele que descreve Jesus no templo conversando com os doutores da lei. Jesus foi com seus pais, com a sua família para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Depois de 3 dias, os pais perceberam que Jesus não estava na caravana. Eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus. Jesus estava no templo conversando com os doutores da lei. Depois de 3 dias, os pais o encontraram no templo. E diz o evangelista que os ouvintes estavam maravilhados com a sabedoria de suas respostas. Aqui está a ação do Espírito Santo na infância de Jesus. Nós não temos muitas informações sobre a infância de Jesus. Uma das informações é que Jesus, aos 12 anos, foi ao templo e conversou com os doutores da lei, e as pessoas que ouviam as respostas de Jesus estavam espantadas, maravilhadas com a resposta desse adolescente, a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus nas suas respostas desperta nas pessoas esse encantamento. É a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Na conclusão da cena do encontro, quando Maria e José encontram Jesus no templo, anota o evangelista que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Nós não podemos esquecer que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é conduzido
pelo Espírito Santo. Ele é Deus, mas Ele também é homem. E na ação de Jesus, como aprendemos, está também presente a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai participando da missão de Jesus. A sabedoria de Jesus, vista nas suas respostas, indica a presença do Espírito Santo na sua vida. Como disse, são poucas as informações sobre a infância de Jesus. São Mateus narra a genealogia de Jesus, o sonho de José, esposo da Virgem Maria, o nascimento em Belém, a visita dos magos, a fuga para o Egito e o retorno, e o estabelecimento de Jesus, Maria e José em Nazaré. São Lucas narra o nascimento e a visita dos pastores, a apresentação de Jesus no templo e a perda e o encontro de Jesus aos 12 anos no templo. Nós não temos muitas informações sobre a infância de Jesus nos chamados livros canônicos. O destaque é dado no texto que fundamenta a nossa meditação. O destaque é dado à sabedoria do menino Jesus, que mesmo não tendo muita idade, falava com sabedoria. E essa sabedoria revela a presença atuante do Espírito Santo na sua vida. É importante lembrar que o Espírito Santo ele age de forma discreta. O Espírito Santo está agindo de forma silenciosa na vida e na missão de Jesus. É assim a ação do Espírito. Neste primeiro ponto da meditação, quero enfatizar esta atuação silenciosa e discreta do Espírito Santo. Nem sempre nós percebemos a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como já meditamos, o Espírito Santo age de maneira discreta e silenciosa. E uma das maneiras do Espírito Santo agir é dando a nossa sabedoria. É o Espírito Santo nos impulsionando, é o Espírito Santo dando a nossa sabedoria. Vamos meditar o que significa a sabedoria dada pelo Espírito Santo, como dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo dando a nossa sabedoria, como está dando a Jesus nas respostas às perguntas que são feitas no templo. Não se trata de uma sabedoria oriunda do conhecimento cultural. Jesus é um menino de 12 anos, não tinha ainda Google para fazer as pesquisas. Jesus tem sabedoria. A sabedoria que Jesus tem não é o acúmulo de cultura provinda das leituras, dos livros, das faculdades. A sabedoria que Jesus manifesta é a sabedoria que vem do Espírito Santo. Segundo ponto, a sabedoria é um dom do Espírito Santo. O dom da sabedoria é uma luz que ilumina o nosso entendimento, fazendo julgar retamente sobre Deus e as coisas criadas. A sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria como dom do Espírito Santo, ela é uma luz que ilumina o nosso entendimento, fazendo com que nós julguemos retamente as coisas. É o que nós pedimos na oração do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Retamente. E o que significa apreciar retamente? Significa reconhecer o princípio das coisas boas e verdadeiras e o fim das coisas. Nós não somos escravos das coisas, mas nós, pela sabedoria de Deus, aprendemos a usar as coisas. Existe uma oração litúrgica que diz, nós pedimos a Deus, é uma oração da coleta, que nós usemos os bens que passam para alcançar os que não passam. É a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, que nos faz apreciar retamente todas as coisas. Nós conseguimos, pelo dom da sabedoria, vencer os exageros. Nós vamos meditar sobre isso, seguindo.
Pelo dom da sabedoria, aprendemos a saborear as coisas, descobrindo o gosto sobrenatural. Nós passamos a apreciar retamente as coisas, e apreciando retamente as coisas, nas coisas nós sentimos o gosto sobrenatural. Conseguimos perceber o que existe de sobrenatural nas coisas que nós estamos apreciando. É necessário pedir esse dom ao Espírito Santo para saber apreciar retamente as coisas sem exageros e radicalismos. Nós passamos a ser escravos das coisas quando falta sabedoria, porque nos esquecemos da verdadeira finalidade das coisas que nós temos, das coisas que nós possuímos. Você pode ser escravo do seu carro. Você vive em função da sua casa. Você vive em função da limpeza da sua casa. Você perde a capacidade de perceber qual é a finalidade do carro, qual é a finalidade da casa, e você se torna escravo dessas coisas. Estou dando apenas dois exemplos. Quando nós temos a sabedoria divina, nós vamos descobrindo a verdadeira finalidade das coisas, e nós conseguimos, saboreando essas coisas, ver o sobrenatural. Você está dirigindo o seu carro, e você vai utilizar o seu carro para coisas que serão edificantes. Vou à missa, vou servir alguém que está precisando, levar alguém que está doente ao médico, coloco o meu carro a serviço da minha família, proporcionando a ela momentos de lazer, e em tudo isso você vai saborear algo sobrenatural. Você reconhece que aquilo que você está vivendo através da utilização do carro que você possui, primeiro, o carro é uma graça de Deus. Pelo meu trabalho, pelo nosso esforço, conseguimos adquirir. Mas antes de qualquer coisa, isso é fruto da graça de Deus, da bênção de Deus. Depois, aquilo que estou vivendo possibilita compreender o quanto Deus me ama, e porque Deus me ama, Deus está proporcionando essas coisas para que eu possa sentir o seu amor. Na paz que eu experimento no descanso, na alegria que eu experimento no lazer, eu passo a ver o aspecto sobrenatural, que tudo isso provém de Deus em última instância. É o dom da sabedoria. Você deixa de ver a coisa e você passa a ver além daquilo que a coisa apresenta. Eu passo a ver o sobrenatural, a presença de Deus. Eu passo a usufruir das coisas, reconhecendo que as coisas que possuo é fruto da bondade de Deus. A sabedoria nos faz usar as coisas sem ser escravo delas. Se nós estamos sendo escravos das coisas, está faltando sabedoria. Eu não sei utilizar as coisas que passam para buscar as coisas que não passam. Ela nos faz usar as coisas sem ser escravo das coisas. Descobrimos a verdadeira utilidade e o fim de cada coisa criada. Nós passamos a ver as coisas criadas e descobrimos a verdadeira finalidade dessas coisas. Nós deixamos de trabalhar em função delas. Nós conquistamos as coisas, mas descobrimos nas coisas a verdadeira finalidade delas. A verdadeira finalidade delas. A sabedoria possibilita nos ver as coisas por ângulos mais elevados. Por exemplo, você olha uma flor e você sente o perfume da flor. O dom da sabedoria me faz lembrar que o Criador daquela flor é Deus. E o dom da sabedoria me faz entender o verdadeiro fim da flor. A flor perfuma, para que, sentindo o seu perfume, eu possa lembrar de Deus, possa me recordar do amor que Deus tem por mim, por nós. Ele fez uma flor para que a flor perfumasse, e sentindo o perfume da flor, eu pudesse me alegrar com aquele perfume, e na alegria de sentir o perfume da flor, eu possa me aproximar dele. É o dom da sabedoria.
Se nós não temos o dom da sabedoria, nós não conseguimos perceber essas coisas. As coisas vão passando diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver a riqueza das coisas, o verdadeiro fim das coisas, e também não conseguimos perceber o princípio das coisas, quem está por trás das coisas criadas. Por fim, terceiro ponto: como cultivar a sabedoria. 3 conselhos do Compêndio de Teologia Cética e Mística. 3 simples conselhos. Primeiro, pedi-la incansavelmente. Precisamos pedir a sabedoria incansavelmente. Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo: Senhor, dai a graça da sabedoria. Pedimos tantas coisas, nos esquecemos de pedir as coisas mais sublimes. O que pediu Salomão? Pediu riqueza? Pediu sabedoria. Pediu incansavelmente a sabedoria. Segundo conselho: observar que Deus é o princípio e o fim das coisas boas e verdadeiras. Quando você se depara com as coisas boas e verdadeiras, faça o exercício de lembrar: Deus é o princípio e Deus é o fim. Estou diante de uma flor. Deus é o princípio, foi Ele que criou. E essa flor tem como fim o próprio Deus, me levar, me conduzir até o Senhor. Observar que Deus é o princípio e o fim das coisas boas e verdadeiras. E terceiro e último conselho: habituar-nos a amar e desfrutar dessas coisas, lembrando sempre que todas essas coisas manifestam o amor de Deus. Naquilo que estou vendo, contemplando o princípio e fim, Deus é o princípio e o fim, isso deve despertar em mim o amor. Eu amo Deus, eu louvo a Deus por aquela coisa que tenho diante dos meus olhos, porque reconheço que isso manifesta o amor de Deus por mim. Peçamos a Deus, nesse sexto dia, o dom da sabedoria. Essa sabedoria que nós hoje vimos presente na infância de Jesus e que acompanhou Jesus durante toda a sua vida, toda a sua missão. Como nós seríamos mais felizes, mais realizados, como nós seríamos menos ansiosos se nós tivéssemos a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Aprenderíamos a apreciar retamente todas as coisas. Eu falei mais das coisas boas, mas o certo é as coisas ruins também, viu? Nós aprendemos a ver as coisas ruins a partir de um outro ângulo. Nós vamos encontrando nas coisas que não são boas, coisas que são boas, que podem ser extraídas daquilo que não é bom. A doença, sofrimentos que nós experimentamos na vida. O Espírito nos dá essa sabedoria.